Hoje eu vou ministrar uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração, está no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21. Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21. Eu gosto sempre de compartilhar a maneira como Deus ele coloca o meu coração, o momento que Ele quer que eu fale a respeito de alguma coisa. E eu gosto muito de compartilhar a maneira como Deus me inspira. E essa palavra, já há alguns meses atrás, eu estava sentado aqui nessa cadeira, numa manhã com Deus. E era no momento que estava sendo servido a ceia do Senhor. E eu lembro como se fosse hoje, a pastora Ana, ela foi retirar os pães, os pedaços de pães que estavam na vasilha, né, numa taça, e ela ia colocar nas bandejas para ser servida. E eu lembro que caiu uma migalha, um pedaço de pão do lado da mesa, e ficou bem assim, do lado da caixa, aqui em cima do tapete. E naquele exato momento, Deus tocou no meu coração e Ele me mostrou o texto, esse texto que nós vamos ler agora, da mulher cananeia. E imediatamente veio o Senhor falando ao meu coração, dizendo assim: mas não é certo, não é correto tirar o pão do meu filho e dar aos cachorrinhos. Imediatamente veio essa frase de Jesus ao meu coração, e eu, ali naquele momento, né, de quebrantamento, eu me coloquei diante de Deus. E aí eu olhava para aquele pedaço de pão e parecia que o pedaço de pão olhava para mim. E eu fiquei olhando para ele. E aí o Senhor falou: você vai ceiar com aquele pedaço de pão. Eu digo: Senhor, mas está no chão. E o Senhor confirmou: não, aquele pedaço de pão vai ser sua ceia. E eu levantei, eu disfarcei por ali, passei aqui perto do altar e eu peguei o pedaço de pão. E eu subi novamente e eu ceiei com aquele pedaço de pão. E o Senhor falou profundamente no meu coração e Ele disse assim: eu quero que você fale da mulher cananeia. E eu estava esperando o momento certo. E quando o pastor Marquinhos, falou que eu iria ministrar hoje, imediatamente o Senhor falou: hoje é o dia de você falar a respeito da mulher cananeia. Então eu queria que você, junto comigo, lesse o texto de Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28, diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada. Em outras traduções fala espírito imundo. E diz assim, e ela continuou dizendo: está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Repita comigo, versículo 23. Mas Jesus não lhes respondeu palavra. Continuando o texto, diz assim: então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus falou. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos
e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Queria que você orasse junto comigo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua fidelidade. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, termos o privilégio de estarmos compartilhando a Tua palavra livremente. E o nosso desejo é que nessa noite haja mudança. O nosso desejo é que nessa noite o Teu Espírito Santo venha tocar os nossos corações, venha gerar transformação, venha gerar cura, venha gerar restauração. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que não esteja eu, Anderson, falho e pecador, mas que o Teu Espírito Santo esteja falando através da minha vida. É no nome de Jesus que nós oramos e glorificamos o Teu nome. Amém. À medida que eu, particularmente, eu conheço mais de Jesus, à medida que eu vou me aprofundando no conhecimento, que eu vou pesquisando e estudando a seu respeito, eu particularmente eu fico cada vez mais apaixonado por Jesus. É muito maravilhoso, é muito perfeito, Ele é muito grande. E é bom demais servir a Jesus. É bom demais estar perto dEle, ter intimidade com Ele, de você se aproximar dEle, de você senti-lo bem perto de você. É muito maravilhoso. Mas, falando a respeito do texto, nós estamos aqui diante da mulher cananeia. Em Marcos capítulo 7 fala a mulher Ciro-fenícia, a mulher grega Ciro-fenícia, que é o mesmo termo da mulher cananeia. E a Bíblia relata que essa mulher, Jesus estava saindo daquele lugar, né, da região de Tiro e Sidom, quando de repente ele se deparou com aquela mulher, a mulher cananeia, e ela gritou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus não respondeu nada. Jesus ouviu aquela mulher gritando e Ele não respondeu nada. E eu orei muito, e eu falei: Senhor, eu devo falar isso mesmo? Talvez algumas pessoas possam se escandalizar. E eu orei, e Jesus falou: pode falar. E o que Ele pediu para me falar foi que Jesus desprezou aquela mulher. Você pode pensar, mas como Jesus pode desprezar alguém? E foi a mesma indagação que eu fiz. E eu digo: não, eu tenho que pesquisar o porquê que Jesus desprezou aquela mulher. E eu fui um pouco mais além do que está aqui no texto. E quando fala a respeito de uma mulher Ciro-fenícia, a mulher grega, quando ela diz Senhor, ela estava, no grego, ela estava dizendo: o Senhor é o meu dono, eu pertenço a você. Quando ela grita Senhor, ela estava dizendo: eu pertenço a ti.
E ela vai mais além quando ela diz assim: filho de Davi. Aquela mulher estava reconhecendo a profecia messiânica. Ela estava reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Ela estava confirmando aquilo que Jesus era de fato o Messias. Mas para nós entendermos ainda mais, Tiro e Sidom era uma cidade extremamente bem sucedida no Antigo Testamento. Tiro e Sidom era uma cidade que ficava à margem do mar Mediterrâneo. E naquela cidade eles tinham uma especialidade de fazer cerâmica, uma cerâmica bicolor, uma cerâmica especial que só se encontrava na cidade de Sidom. E essa cerâmica ela era comercializada em outras cidades. E todos iam até Sidom, até Tiro, comercializar essa cerâmica. Mas além da cerâmica, e por sinal, a cerâmica, ela tinha uma característica muito forte nas cores preto e vermelho. Eu não sei qual é a relação disso, mas eu ia me identificar muito com aquela cerâmica. Mas, brincadeiras à parte, a continuação é que, no decorrer do tempo, todos os reis faziam aliança com aquela cidade. E com o rei Davi não foi diferente. Davi ele fez uma aliança com Irão, o rei de Sidom na época. E ele exportava aquela cerâmica e também uma madeira de cédon. Uma madeira de cédon que era retirada também na cidade de Tiro e Sidom. Então, o rei Davi, ele importava materiais para a construção do seu palácio, para a construção da sua casa. E mais na frente, o rei Salomão, depois da morte do seu pai, ele manteve a aliança com Irão, rei de Sidom, que continuou importando obra-prima, matéria de cerâmica e de madeira, e além disso, mão de obra de Tiro e Sidom para a construção do templo de Israel. Só que, depois da morte de Salomão, veio Jeroboão, filho de Salomão. E Jeroboão, ele corrompeu-se. Jeroboão, ele fez aquilo que desagradava o coração de Deus. E a Bíblia diz que a partir dali, o rei, depois da descendência de Jeroboão, todos os reis começaram a desagradar o coração de Deus, até chegar em Acabe. Acabe, ele novamente renovou a aliança com Sidom, casando-se com a filha do rei daquela cidade. E a filha do rei era nada mais, nada menos que Jezabel, uma mulher que causou um mal terrível ao povo de Israel, uma mulher que fez com que o seu marido, o rei de Israel, construísse um altar a Baal, e obrigando todo o povo a adorar o Deus de Baal, o Deus Baal. Aquela mulher, juntamente com o rei Acabe, causaram um prejuízo tremendo ao povo de Deus, ao povo de Israel. E assim foi até os dias daquela época. A descendência de Acabe e Jezabel
era exatamente os povos onde se localizavam em Tiro e Sidom. E os judeus, eles tinham um costume, uma prática, que eles ao menos dirigiam a palavra para quem era daquela cidade. Eles ao menos dirigiam a palavra, porque era um povo considerado totalmente desprezível por tudo que eles haviam causado ao povo de Israel. E aí, voltando ao nosso texto-chave, quando Jesus está indo com seus discípulos, lá vem a mulher cananeia, a mulher Ciro-Fenícia, a mulher de Sidom, de Tiro e Sidom. Ou seja, o normal era que os judeus eles não dirigissem a palavra a eles. Mas aquela mulher era diferente. Aquela mulher, ela se colocou gritando: Senhor, filho de Davi. Ela era diferente. Mas mesmo assim, no primeiro momento, Jesus a desprezou. E aí é exatamente o tema da nossa mensagem: o desprezo necessário. O desprezo necessário. Aquela mulher, os discípulos de Jesus, se você acompanhar comigo, junto comigo no versículo 23 diz assim: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E a gente pensa: meu Deus, que insensíveis são esses discípulos. Mas a verdade é o contexto da época. É exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. Os judeus nem ao menos dirigiam a palavra a quem era daquela cidade. Era um povo totalmente desprezível. Por isso que os discípulos dizem: Senhor, mande embora. Eles estavam dizendo e expressando para Jesus: você não está vendo que essa mulher é uma mulher cananeia? E Jesus responde para eles. Jesus responde para eles e diz assim. Ele respondeu no versículo 24: eu fui enviado apenas às ovelhas de Israel. E aquela mulher ouviu o que Jesus respondeu aos discípulos. Ela vinha gritando e se aproximando, e ela ouviu o que Jesus disse aos discípulos. E mais uma vez, Jesus desprezou aquela mulher. E o que eu acho mais interessante nesse texto é que aquela mulher poderia ter uma atitude totalmente diferente, mas a atitude que ela teve foi: ela chegou ainda mais perto, ela o adorou e se ajoelhou e disse: socorre-me, ajude-me. Ela adorou Jesus, mesmo sendo desprezada por ele em dois momentos. Ela chegou, adorou e se ajoelhou, se prostrou diante de Jesus e disse: ajuda-me. No versículo 25: ajuda-me. E aí você pode pensar: poxa, Jesus desprezou ela duas vezes, e agora ela se prostrou e adorou. Agora Jesus vai fazer o que aquela mulher deseja. Mas Jesus foi além. Jesus respondeu para ela e disse assim: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Se fosse qualquer um outro, se levantaria e disse: eu não aguento mais.
eu fui desprezada, agora eu me sinto humilhada. Eu me sinto humilhada. Eu vou embora, eu não consigo mais. Jesus mexeu com o orgulho daquela mulher. Jesus instigou o orgulho dela. Mas olha só o que aconteceu. Aquela mulher, ela surpreendeu. Aquela mulher, ela foi além. Aquela mulher se assemelhou a Jesus. Ela se assemelhou a Jesus. E você entenda por quê. Porque ela disse o seguinte. Disse, porém, aquela mulher no versículo 27. Ela disse assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe por que aquela mulher se assemelhou a Jesus? Porque ela humilhou a si mesmo. Ela humilhou a si mesmo. E é exatamente o que Jesus fez por nós. Ele humilhou a si mesmo. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Humilhou a si mesmo. Quando Jesus viu aquela mulher se assemelhando a Ele, Ele diz: agora eu não resisto mais. Ele olhou para ela e disse: grande é a tua fé. Grande é a tua fé. E no versículo 28, Jesus respondeu: grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. A Bíblia diz que naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Talvez você tenha uma necessidade, e eu não vou pedir para levantar a mão, mas todos nós temos aqui uma necessidade, e eu me coloco no meio. Todos nós temos uma necessidade, e muitas vezes a gente se coloca diante de Deus, fala para Ele, expõe para Ele, e até parece que Jesus está em silêncio. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, Ele está ouvindo cada palavra que sai da sua boca. Mas o Senhor, Ele quer uma demonstração de fé. Jesus muitas vezes Ele está esperando de nós uma atitude que possa surpreender. E sabe por que Jesus desprezou aquela mulher? Sabe por que foi um desprezo necessário? Porque Ele estava esticando o máximo, o potencial máximo da fé daquela mulher. Porque Ele se admirou. Como pode uma mulher cananeia, uma mulher de Tiro e Sidom, me adorar do jeito que ela está adorando e ter a fé grande como ela tem? Jesus admirou aquela mulher. Ele admirou ela. E Ele instigou o potencial máximo da sua fé. O Senhor te fala nessa noite. Tem determinadas coisas que estão acontecendo na sua vida hoje. Porque Deus, Ele quer explorar a tua fé. Coisas estão acontecendo nas nossas vidas
Muitas vezes porque Deus, Ele quer ver a nossa atitude de fé. Ele quer ver a nossa atitude de fé. Ele não quer que nós possamos desistir, mas Ele quer que nós tenhamos uma atitude de fé. Ele quer que muitas vezes nós possamos nos humilhar a si mesmo, se colocar, adorá-lo e reconhecer a sua dependência. Talvez se a filha daquela mulher não estivesse endemoniada, ela não teria procurado Jesus. Talvez ela pudesse ter ouvido falar dele, pudesse ter acreditado nele, mas se a sua filha não estivesse endemoniada, ela não teria corrido e se prostrado aos seus pés, como ela fez. A sua fé foi explorada e foi demonstrada. Ela teve uma atitude de fé. Ela se colocou diante de Jesus. Ela venceu as barreiras dos costumes da época e se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus quer instigar a nossa fé nessa noite. Talvez você tenha algo que há muito tempo ainda não foi resolvido. Talvez você tenha uma pessoa que você está orando pela salvação dela e as coisas ainda não aconteceram. Jesus te diz nessa noite: eu quero ver a tua fé. Eu quero ver a tua fé. Onde está a tua fé? E aqui, independente se você já tem 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos de cristão, ou se você está entrando hoje aqui pela primeira vez, independente disso, o que o Senhor quer ver nessa noite é a tua demonstração de fé. Porque os discípulos estavam ali, aos pés de Jesus, andando com Ele, mas eles ainda não entendiam. A fé daquela mulher, Ciro e de Sidom, Ciro Fenícia, a demonstração de fé dela foi até maior que a dos discípulos. Muitas vezes tem pessoas que estão aí fora, que não estão aqui conosco servindo a Deus, que não estão aqui nos nossos cultos, mas que muitas vezes têm uma fé maior que a nossa. O que Jesus está procurando aqui é um coração quebrantado, é um coração cheio de fé. Cheio de fé.